Bom, continuando com o nosso assunto, eu vinha falando sobre a história dos crimes, das prisões. E por que que eu chamo a atenção? Porque tem muita coisa para falar sobre direito penal. Mas por que que eu chamo a atenção sobre prisão? Porque qualquer um de nós, eu, vocês, podem ser presos injustamente, tá? E qual é a ação que você tem que fazer, né? Então, aqui no Brasil, se isso acontecer aqui no Brasil, existem algumas formalidades da prisão, tá? Lá fora, eu sempre costumo, quem vai para outro país, por exemplo, eu sempre costumo dizer, olha, conheça logo o advogado, procure logo alguém lá que é advogado, porque é interessante você saber como é que dá a questão, por exemplo, de prisões, como é que dá a questão das normas daquele país. Mas se for aqui no Brasil, eu quero que vocês leiam que toda vida que acontecer isso, e essa prisão em flagrante, normalmente quando alguém diz que você está, por exemplo, você cometeu um crime, ou a polícia ia passando e vê, ou que vai lhe perseguindo e tal, não sei o quê. Existem algumas formalidades, tá? Então, a prisão em flagrante, existem requisitos, né, para ela. Então, aqui vem falando de alguns, né? Por exemplo, espera-se que o condutor, né, se saiba, por exemplo, está aqui todos os artigos, ó, vocês olham esses artigos aqui, artigo 302 do Código Penal, depois o 304, e ele vem falando aqui, por exemplo, que você só pode ser preso se tiver um auto, né, de flagrante, né? Então, é necessário que esse documento mostre, por exemplo, quem foi que lavrou o auto de prisão, né? Quem foi? Na presença de quem, né? Então, isso é necessário. Foi entregue a quem? Onde foi que eu fui pego? Quem foi que me conduziu? Quem me levou? Quem recebeu na delegacia? Tudo isso tem que ser colocado no documento, tá? Mas eu chamo a atenção, além dos outros artigos, eu coloquei aqui para vocês darem uma olhada com calma, né? É necessário outras questões. Por exemplo, quando houver um flagrante, né? Ou uma prisão, qualquer que seja, né? O juiz, né? A, a sua família, ó, o juiz, o Ministério Público e sua família do preso tem que ser avisado imediatamente, tá? Imediatamente. Então, depois que for lavrado o ato de flagrante, então o juiz, o Ministério Público e a família tem que ser avisado. Então, é necessário que você já indique alguém, é necessário que você diga, olha, eu quero falar com uma pessoa, eu posso ligar, eu posso, porque isso, se não for feito, tá, pode é, deixar o processo que ele está lhe condenando, né, já é um erro. Pode criar um erro no processo, né, de acusação contra você, né? Então, é uma das formas que tem para você se preocupar. Então, em 24 horas, ó, além da família, em 24 horas, a prisão tem que ser encaminhada para o juiz. Ó. Aqui, ó. E para a defensoria pública, quando você não comunica com o advogado. Ora, eu tenho um advogado. Então você chama alguém e essa pessoa chama o advogado. Quando não tem, tem que ser avisado. 24 horas, no máximo, tá? O juiz e a defensoria pública, tá? Não esqueçam disso, gente. Se vocês forem presos, a primeira coisa que vocês falam é que você tem direito. Olha, eu tenho direito a de que o juiz e minha família saibam que eu estou sendo preso, tá? Primeira coisa que você tem que falar, ok? Depois, a- é necessário, depois de 24 horas, né? É imprescindível a entrega da culpa. Olha só, você tem que conhecer qual é a culpa. Eu sou culpado de quê? Você está me prendendo por quê? Né? Assinada pela autoridade com o motivo da prisão. Por que eu fui preso mesmo? Quem foi o condutor? Quem foi que me conduziu? Aquele policial, tá? Aquele policial que me prendeu. Quem é? Qual é o nome dele? Tá? Tem que estar nos autos de flagrante. E as testemunhas, tá? Quem é testemunha? Então, quem são as pessoas? Tudo isso tem que estar nos autos da prisão, tá?
Então, por que que é interessante você saber disso? E eu chamo a atenção de que se vocês um dia forem presos, né? Porque alguém pode confundir. Você ia passando, estava com a mesma roupa, ou tem o mesmo perfil, ou, sabe? Isso acontece recorrentemente. E você pode acontecer com vocês, pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer um de nós, tá? E muitas vezes os policiais, nós temos bons policiais, mas tem outros que não querem saber, acredita que é você, como a gente já viu diversos casos aqui no Brasil, por um engano, metralha um carro pensando que eram bandidos e era uma família. Então, do mesmo jeito pode acontecer uma prisão com qualquer um de nós, tá? Um engano e você ser preso e você tem que... A primeira coisa que você tem que pensar, olha, eu tenho direitos. Os meus direitos são minha família ser comunicada, o juiz também ser comunicado, ok? E depois eu quero saber por que que eu estou sendo preso, quem me conduziu, né, à prisão e quais são as testemunhas do fato, ok? Então, esses são alguns pontos. Mas uma forma, mesmo que isso não ocorra, você esteja em outro estado, passe mais de 24 horas, não foi comunicado, você pode aprender, pelo menos a ter uma noção, uma ideia de como fazer um habeas corpus, né? Porque o habeas corpus não precisa, nestes casos, não precisa, por exemplo, de um advogado, né? Então você pode conduzir, escrever, buscar uma forma de escrever e enviar o habeas corpus para o juiz da cidade. Então eu estou trazendo aqui um exemplo, né? Que não precisa ser necessariamente dessa forma, mas se eu fosse vocês, eu guardava isso, né? Guardava no papel, guardava no celular, guardava de alguma forma, porque é uma maneira que você tem de, se for uma prisão, por exemplo, ilegal, é uma das formas que você tem de se proteger, tá? Então, excelentíssimo senhor doutor juiz da vara, né? Quinta vara, sexta vara, sétima vara, criminal da comarca, ou seja, da cidade, né, de Ipu, né, um exemplo, né, de Madrid, né, sei lá, qualquer outra cidade. Aí você coloca seu nome, qualificação e domicílio, né, eu, Ramal Lucas Andrade, domiciliado, né, na cidade de Crato, rua tal, né, baseado nos artigos 5º da Constituição, ó, aqui a Constituição, ó, a Constituição diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade. Ó. Então, se eu tenho direito à liberdade, por que que eu estou sendo preso injustamente? Né? Então, baseado nesses artigos da Constituição e no 647 do Código de Processo Penal, que diz a mesma coisa, tá? Que cabe habeas corpus em caso de prisão ilegal, expor, né, o que segue. Aí você vem falando, olha, o requerente, no caso sou eu, encontra-se preso ilegalmente na delegacia X de polícia e tal, não sei o que, desde o dia tal. A autoridade, coautora, aí você vai dizer um motivo. Você vai esclarecer por que que foi preso, assim, o que foi que aconteceu, você mesmo falando sobre seus direitos, mesmo pedindo que não fosse preso, a pessoa, os policiais, a autoridade naquele momento, disse que você era quem tinha cometido o crime. Então você vai explicar. No final você coloca, desse modo, manifesta ilegalidade e constrangimento, Petra, apresente ordem de habeas corpus. Aqui você vem pedindo habeas corpus. Desse modo, né, se você não lembrar, você diz, estou pedindo habeas corpus, esperando, né, que a autoridade conceda e que envie o alvará de soltura imediatamente. Tá? Então, pede e espera deferimento, local, data, assina e envia. Pede alguém para enviar. Isso pode ser feito por outra pessoa, isso pode ser feito por você, isso pode ser feito por um advogado. Tá? Então, se você foi preso ilegalmente, pessoal, utilizem essa ferramenta. Lembre-se dessa ferramenta, guardem essa ferramenta. Ok? Muito bem. Mas existem outros assuntos em relação, por exemplo, ao direito penal, que se aproxima
né? E aí a gente vem trazendo, justificando a nossa disciplina, né? Para que o curso de Direito, instituições de Direito, no curso de Direito Econômico, né? No curso de Ciências Econômicas, perdão. Então, a gente vai se aproximando disso, puxando, por exemplo, eu poderia tratar sobre o direito penal econômico. Aí a gente vai se aproximando das questões que são mais próximas do conhecimento de vocês, né? Então, o direito penal econômico, né, eu sugeriria para vocês, quem tem interesse, ler esse livro de Luiz Regis Prado, que é um clássico, tá? Ele trata sobre a questão do direito penal. Esse outro aqui, direito penal econômico, ele vai trazer temas mais contemporâneos, mais novos, como, por exemplo, compliance, crime de compliance e outras coisas, tá? É, bom, o direito penal econômico, pessoal, o direito penal econômico, ele, é, ele iniciou, né, seu pensamento por alguns termos, né, como, por exemplo, crime do colarinho branco ou crime dos engravatados. Por que isso? Por que isso? Um cara chamado Edwin Sutherland, em 1939, ele participou de uma conferência anual da Sociedade Americana de Sociologia. E ele descobriu que existiam alguns crimes, né, praticados por diretores de grandes corporações. E esses crimes, eles fugiam, eles saíam da seara do pensamento dominante sobre a criminologia estadunidense. Como assim? O que se pensava sobre crimes e os fatores que determinavam os crimes, né, ou o criminoso, era a pobreza, olha. Pobreza, a, os lares desfeitos, né? A questão da mente do criminoso, né? Muitas vezes baseado num pensamento freudiano, né? De comportamento, comportamental. E ele começou a perceber que, na verdade, o que estava acontecendo aqui era crimes praticados por pessoas, algumas pessoas ricas, né? Algumas pessoas chamadas do colarinho branco, alguns diretores de grandes empresas, eles não. Então isso foge. Aí começou-se a pensar nessa história do direito penal econômico, né? Por que o direito penal econômico? Porque tem um traço comum, né, desses crimes, é o caráter supraindividual. Ou seja, o bem jurídico que se atinge, né, o bem tutelado, é maior do que uma questão, por exemplo, individual. Não foge da seara individual. Por exemplo, o crime muitas vezes é cometido por uma pessoa, né? Uma pessoa. Mas isso vai atingir muito mais pessoas, como por exemplo a própria sociedade. Quando uma pessoa frauda, rouba, quebra uma empresa, por exemplo, de alguma forma, ela está prejudicando os trabalhadores, ela está prejudicando o meio ambiente, ela está prejudicando em toda a sociedade de uma forma geral, tá? Então, o bem jurídico é muito maior, é supra-individual, é mais do que a questão individual, tá? Então, quando se fala em crimes de ordem econômica, né, sistema financeiro, ordem tributária, a gente vai perceber que existe uma preocupação com a questão de orientação e regulação da atividade econômica, tá? Seja da questão do Estado, seja da questão da livre iniciativa. Tá? Então, o crime econômico provoca danos que muitas vezes não são individualizáveis, são irreparáveis, muitas vezes são irreparáveis, são incontroláveis e cuja percepção social é diferenciada. Por isso o termo crime econômico, né? Então, o objetivo é sempre o lucro, uma vantagem comercial ou uma dominação do mercado, né? Então, veja quando algumas empresas fraudam, né? E tentam dominar um mercado, né? Isso é prejudicial a todos, a todo mundo, né? Não dá para individualizar, por exemplo, uma ação. O que vai ser prejudicado vai prejudicar toda a coletividade, né?
Então, isso é mais difícil de ser individualizado e combatido. Muito bem. Então, para que a gente entenda, né, esses crimes, antes de entender a seara aqui no Brasil, que fala sobre crimes econômicos, tributários, né, contra a ordem do consumo, questão do consumo, né, a gente tem que levar em consideração outros aspectos. Eu quero que vocês analisem comigo. Primeiro, a mudança da chamada nova aldeia global, né? Então, o pensamento, por exemplo, de 1950 é totalmente diferente de 2020, 2021, né? Se você for ver, por exemplo, há 50 anos atrás, né, as formas de se relacionar, as formas de cometer crime, a intenção e a maneira de que isso é cometido ou atinge pessoas é totalmente diferente, né? Então, nessa nova aldeia global, as características do direito penal, ela é expansiva, né? Existe uma tendência expansiva do direito penal, né? Então, esse cometimento de crime tem outros aspectos que devem ser levados em consideração. Então, Flávia Goulart, ela traz alguns desses pensamentos. Por exemplo, surgimento de novos bens jurídicos, né? Um bem de informática, né? Um bem que você imaterial, né? Ele tem surgido cada vez mais com a história do aumento da comunicação. O valor também, né? De alguns que existiam anteriormente, ele começa a mudar. Aparecimento de novos riscos, né? Então, eu tenho o mundo na minha mão com o celular, mas o mundo tem a minha vida também, né? Possibilidade de as pessoas interferirem na minha vida de forma muito insegura. Então, a insegurança faz parte desse novo mundo global, né? Existe uma sociedade chamada sujeitos passivos, e isso é interessante quando Flávia ela vem tratando, porque ela começa a falar desses sujeitos passivos que são pessoas. E isso vocês estão vendo a toda hora, a todo momento. São pessoas que se vitimizam, ou seja, culpam tudo, né? A vida é ruim, porque o Estado é ruim, porque existem criminosos. E é interessante porque é como se fosse assim. Agora, quem não está, quem não pensa igual a mim, pode virar um criminoso, pode ser um criminoso. Isso a gente está vendo no mundo todo, né? Recentemente, vocês viram o que aconteceu nos Estados Unidos, a polarização que existe nos Estados Unidos, né? Onde as pessoas que não pensam igual ao grupo, né? Elas são criminalizadas, né? Não, você não pensa dessa forma, então você pode ser um criminoso. E essas pessoas passivas que acreditam que a situação delas foi dada não por causa delas, mas por causa da sociedade, por causa do Estado, elas querem que essas pessoas elas sejam punidas. Então, aquele que não se parece do meu grupo tem que ser punido, tá? Mais ou menos assim que acontece. Se tem uma mãe que tem um filho que é criminoso, que rouba, por exemplo, eu quero que a lei o defenda. Eu quero que a lei seja para defendê-lo, porque ele é criminoso, porque a sociedade não ajudou ele. Não foi eu. Eu tiro a responsabilidade de mãe e de pai, mas ele está nessa situação porque o Estado deixou ele dessa forma. Então eu quero que o Estado proteja. Mas se for filho do vizinho, aí eu quero que o Estado puna, quero que o Estado prenda, quero que o Estado não seja benevolente, eu quero que ele seja. Então, essa polarização desse pensamento de sujeitos passivos, ele vai inclusive para a esfera política, né? Nós vivemos, por exemplo, aqui no Brasil, essa divisão, em que se você não pensa igual a mim, né, você acaba virando um criminoso, pode cometer crime, ou o que você fizer está errado, mas o que o grupo da gente faz está certo.
Então, é essa configuração de uma sociedade chamada de sujeitos passivos, onde eles se vitimizam, né? E que tudo que acontece com eles é culpa da sociedade, é culpa do Estado, menos delas mesmas, tá? São chamados sujeitos passivos. Difusão social, né? Dos efeitos dos delitos, né? Então, os resultados dos delitos, eles têm uma inferência muito maior, não na seara só do privado, mas isso vai gerar efeitos muito maiores para toda a sociedade. E, por outro lado, existe a impressão de grupos, né, chamados novos grupos sociais, como os feministas, pacifistas, consumidores, ecologistas, antidiscriminatórios, né, defensores dos direitos humanos, né? Tudo isso é a situação, pessoal, do mundo, desse mundo que eu falei para vocês, da nova aldeia global. Então, baseado nisso, é que a gente tem que pensar o direito econômico, direito penal econômico, né? Levando em consideração todos esses aspectos. Então, a legislação aqui no Brasil, que fala sobre os crimes contra a ordem tributária, é a Lei 8.137 de 1990. Aqui vem dizendo sobre a Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária, mas na verdade é contra a ordem tributária, contra a ordem econômica e contra as relações de consumo, tá? Então ela é mais ampla. Quem tiver interesse, dá uma olhada lá. Então, contra a ordem tributária, né, pode ser praticado por particulares, como por exemplo, suprimir ou reduzir tributo, contribuição social ou acessório, omitir informação como declaração, fraudar fiscalização tributária, falsificar ou alterar, né, nota fiscal, elaborar ou distribuir, fornecer documento falso, negar ou deixar de fornecer nota fiscal, né? Então, tudo isso são crimes praticados, por exemplo, por particulares. Outros crimes, crime da mesma natureza, declaração falsa, né? Deixar de recolher o tributo, né? Entre outros. Então vocês dão uma olhada com mais calma. Pode ser praticado por funcionários públicos também, ó. Crime funcional contra a ordem tributária, né? Extraviar livro, processo, documento, sonegar, inutilizar, né? Buscar vantagem indevida, deixar de lançar ou cobrar tributo, né? Então, patrocinar interesse privado, tudo isso são crimes da ordem tributária. Em relação aos crimes de ordem econômica, quais são os crimes de ordem econômica? Abusar do poder econômico, tá? Eliminando, por exemplo, a concorrência. Formar acordo, né? Acordo para fixar artificialmente preços, né? Controle regionalizado de mercado, o controle em detrimento da concorrência, tudo isso são aqui as penas, ó, 2 a 5 anos e multa. Em relação às relações de consumo, né, tem os crimes como favorecer sem justa causa comprador freguês, né, vender ou expor mercadoria cuja embalagem, né, está de desacordo com as prescrições legais, misturar agendas e mercados de espécies diferentes, né? Fraudar preços. Preste atenção, ó, e tudo isso aqui, ó, está nos artigos. Vocês podem olhar o artigo daquela lei que eu mostrei para vocês, ó. Essa lei aqui, ó, vocês entram na lei e ele vem falando sobre os artigos. Artigo 1º, artigo 2º, e assim vai. Das multas, né? A multa, como é a fixação e os valores, e das disposições gerais. Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorrer para os crimes definidos nessa lei, incide nas penas a estas combinadas, na medida de sua culpabilidade. Tá? Muito bem. E eu trago aqui mais um caso. Eu gosto sempre no máximo que eu posso, trazer aplicações, né? E de uma experiência que houve do Brasil na ONU, né? Que foi uma cooperação jurídica. Então, o Brasil, segundo alguns países, como Portugal, Suíça, os norte-americanos, acharam que era uma injeção de ânimo quando o Brasil
na Conferência das Nações Unidas, estabeleceu um acordo contra o crime transnacional, chamado Crime Transnacional de Palermo, em Viena, na Áustria. Então, o ministro da Justiça, na época, era Romeu Zuma Júnior, né, palestrou falando sobre o combate à criminalidade organizada transnacional, ou seja, aquela além do nosso território, né, e outros territórios. Então, o Brasil tem o maior número de pedidos de cooperação jurídica, né, na base da Convenção de Palermo, e eu vou falar já sobre ela. E a ideia era um enfrentamento ao crime organizado, que depende de um efetivo sistema de combate à lavagem de dinheiro e da recuperação de ativos de origem ilícita. Tendência da comunidade internacional de priorizar a recuperação de ativos em favor dos estados lesados, né, através da quebra do sigilo e bloqueio de ativos, né. Então, a ideia é cortar o fluxo financeiro das organizações criminosas. Então, segundo a Secretaria Nacional de Justiça, diz que existem mais de 600 milhões bloqueados no exterior, decorrente de pedido de cooperação jurídica. Então, essa aqui, pessoal, é um exemplo daquela história da aldeia global que o Brasil participou, né? Se eu não me engano, foi em 2008, nessa convenção. E a Convenção de Palermo é uma... O Brasil ratificou, é uma convenção, né, de estratégia internacional de enfrentamento do crime, né? A ideia é, como eu disse, cortar o fluxo financeiro das organizações criminosas. Palermo é uma região lá na Sicília, lá na Itália, tá? Muito bem, então eu vou deixar vocês com esses textos, deem uma olhada, né? Alguma coisa que vocês queiram discutir sobre isso, a gente pode discutir mais na frente. Então, fico por aqui e até a próxima.